Bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Que Jesus esteja nos inspirando em mais uma manhã. Vamos fazer a leitura do texto que nós vamos estudar na manhã de hoje. O tema do estudo alerta no Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura dos primeiros versículos até o versículo número 4. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Versículo 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Versículo 3. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. 4º versículo. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então nós estamos analisando, estamos estudando esse capítulo, como já começamos na semana passada, e nós vamos notar que o capítulo 7, o seu primeiro versículo, já trazendo para nós a tônica do que vai ser analisado, como sendo um novo panorama, um novo quadro que se abre, em função do que foi vivenciado no 6º capítulo. Então nós vamos observar que a nossa consciência vai se ampliando. E o símbolo é que a nossa consciência se amplia, porque depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, é o versículo 1, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então a visão do panorama geral, a consciência mais aprofundada, do que nós temos elaborado na intimidade, do que tem chegado para o nosso entendimento, simbolizado aí pelos ventos, e nos falam das propostas filosóficas, das propostas intelectuais, que para que nós possamos acionar o discernimento, como nós temos aprendido em doutrina espírita. Aliás, até o Kardec foi chamado por Camilo Flammarion de o bom senso encarnado. Então nós vamos acionar o bom senso, o discernimento, para fazer a diferenciação, a identificação do que chega para a nossa análise, do nosso trabalho, para que nós possamos então iniciar agora uma nova fase, nesse novo plano, nesse novo tempo que se inicia, aqui na Terra o tempo da regeneração. E, evidentemente, a base para a nossa edificação agora é a proposta que Jesus nos traz, que o que nós temos conquistado, o que nós temos aprendido, demonstra que temos capacidade de assimilação de determinados conteúdos, e agora essa capacidade nós vamos adotar ou vamos avocar para então edificar o que Jesus propõe para nós. De acordo, meu amigo? Bom dia para todos. Jesus nos abençoe. O som está chegando aí. Tá, beleza. Esse capítulo, ele é desafiador para nós, porque representa, até numa intitulação dada pelos exegetas, o título é: Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Então, são perigos iminentes.
Por que os israelitas são salvos? A primeira indagação. Os israelitas representam, numa alusão que Emmanuel faz no livro Consolador, os israelitas, o som está chegando aí, os israelitas representam aquele agrupamento que veio de outras esferas para auxiliar o progresso da humanidade. Nós sabemos que na raça adâmica, dentro de um agrupamento de milhões de espíritos, ao reencarnarem, eles formaram os bolsões de evolução. Os egípcios, os hindus, os hebreus, né? Os arianos. E os arianos. Muito bem? Aliás, um comentário. Nós estamos na fase em que prepondera a atuação do agrupamento ariano. E essa fase iniciou simbolicamente com a instauração da República Romana, depois o Império Romano, até na final da Idade Média, foi um movimento preparatório. Então, quando os Habsburgos dominaram a Europa, a partir do casamento da rainha Joana com Felipe el Belo, ou Hermoso, não Belo, Belo é francês, Felipe Hermoso, o Felipe Hermoso era descendente dos Habsburgos, ele era neto de Maximiliano I. Ele casa com a rainha Joana, que era filha dos reis católicos. Ali iniciava uma aliança que veio dominar a Europa, o Sacro Império Germânico e Hispânico. Estão lembrados disso? E aí nós fazemos até uma reverência à rainha Joana, que foi Chico Xavier, e Felipe foi Arnaldo Rocha. Mas continuando, isso é só um dado. Nós vivemos numa era ariana. Sim. Tanto que as forças que predominam na condução do mundo material, ela é tipicamente ariana. É a águia, que se esboça de várias maneiras, no lado positivo e no lado complexo. Os nazistas utilizaram a águia como símbolo, não foram? Inspirado em toda a estruturação do Império Romano. Tanto que Hitler, eu tive a oportunidade de conhecer lá em Nuremberg, iniciou a construção de um coliseu. E ele faria de Nuremberg a capital da Europa. Essa era a ideia. Então eu tive a oportunidade de conhecer toda aquela estrutura. Enfim, os Estados Unidos têm como o símbolo a águia. Certo? Então, só para dar uma ideia, a águia no seu sentido de uma análise simbólica do seu poder, a águia representa o quê? Tá lembrando? Capacidade de voar alto, enxergar a distância. Certo. Mas ela está voltada ainda para a Terra. A águia simboliza a evolução. Se a gente instituiu a coruja como símbolo da sabedoria, mas, na verdade, a perfeição ela é simbolizada na águia. Não existe um animal que empreende uma caça tão perfeita. O voo é certeiro. Fizeram até uma associação da águia com João Evangelista. Então, isso são símbolos só para a gente entender o porquê dessa época. Mas nós queremos tratar os israelitas, trazendo a ideia a partir de Emmanuel no livro Consolador, como aquele movimento do arquétipo do indivíduo e da humanidade em busca da espiritualização. Em busca dos procedimentos que libertam o homem. Então, todo o mecanismo de libertação do povo egípcio, ou melhor, do povo hebreu do jugo egípcio, de 400 anos, ele simboliza essa necessidade que nós temos de nos libertar das peias que nos vinculam às complicações. Então, o texto vem dizer que esses israelitas fiéis
são salvos de perigos eminentes. Então, isso define o seguinte, que os israelitas que são fiéis ao quê? Aos seus ideais. Quais são os ideais? Os ideais que são desenvolvidos pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de entender a vida. Os ideais se manifestam, a princípio, pela intuição. Certo? É a consciência em processo de despertamento. Até aqui tá tranquilo? Então, não estou aqui me referindo a ideal religioso, eu estou falando de ideais. Mas no que concerne ao israelita, é o ideal da sua espiritualização. E espiritualização perpassa pelo caminho da religião, mas da religião natural, e não da religião conceitual dos homens, de dogmas, de misticismo, das questões sobrenaturais. Fiz-me claro? Até aqui está dando para construir? Então, perpassa a ciência, perpassa a filosofia. Então, a nossa construção, ela é, vamos dizer assim, ela requisita ações em todos os setores do desenvolvimento do saber humano. Tranquilo? Beleza. Quando o espírito, quando nós nos programamos e agimos conforme o ideal, naturalmente haverá o quê? Haverá uma manifestação da providência divina que conjuga o íntimo com o externo para favorecer o caminho do aprendiz. Vou clarear. Antigamente a gente pensava, Senhor, me ajude. Aí a gente imaginava que essa ajuda vinha de fora. E apenas de fora. Agora a conversa é assim, Senhor, nos auxilie, nos concedendo o trabalho, a inspiração para o bem fazer. Mas o movimento, ele é de cada um. Então, quando a gente discute aqui, até nas últimas semanas, eu fiz até umas palestras essa semana, que eu trabalhei muito essas questões da autonomia e da heteronomia, que eu já abordei esse assunto aqui. Heteronomia é a lei do outro que vai reger a nossa atividade. Autonomia é a predisposição, é a liberdade, é a busca interior para a realização, dentro de planos de espontaneidade. Isto é autonomia, é um termo que foi trabalhado por Immanuel Kant, tanto a autonomia quanto a heteronomia. Vocês estão lembrados que eu falei? Então, o materialismo é uma regra que nos impõe procedimentos, e nós somos obrigados, dentro do contexto de vida que estamos, a seguir isso aí. Você pode até não estar satisfeito com o materialismo, mas como é que você vai fazer? Você tem que trabalhar, você tem que ganhar sua remuneração, você tem que pagar impostos, tudo tem a ver com o sistema. Nós somos dependentes desse sistema. E é complexo quando você fala assim, mas eu quero me libertar disso. Você tem responsabilidade, não é assim. Então, o libertar, ou liberté, ele tem a ver com a dinâmica de você aprender a de se igualar, mas sem se conspurcar. Então, é liberté, igualité. Para ficar bem poético, tá, Luiz? Você gostou, né? Esses franceses reencarnados é uma luta. Mas então, Minas tem muito. Ou seja, para ser mais prático, nós temos que trabalhar na horizontal da evolução, que é exatamente esse procedimento de lidar com a liberdade, com responsabilidade e favorecer para que haja igualdade de oportunidades. Se você é o agente, se você é o responsável. Você é mãe, você tem seus filhos. O seu procedimento é para favorecer de uma maneira igualitária o desenvolvimento de todos.
adotando técnicas, procedimentos específicos para cada um, porque cada um é uma individualidade. Mas você tem que... Qual que é o desafio? É não demonstrar. Por exemplo, você tem mais afinidade com um filho do que com o outro. Isso é natural. Amor de mãe é o mesmo. Conversa fiada. O princípio do amor de mãe, ok, ele é da natureza, ele é igual. Mas a afinidade, os desafios com cada um vêm lá de trás. E não tem problema nenhum, ninguém tem que se sentir mal ou culpado por isso. Nós temos que entender o processo. Ok? Então, desenvolvendo a igualdade é na relação. Então, por isso é que é o significado da cruz com a sua haste na horizontal. Né? A haste na horizontal. Mas a cruz, ela tem a outra aresta, né? Aí não é aresta. A outra haste vertical. É a verticalização interior. É o trabalho da sublimação do sentimento. Inspirados por Deus, em tese, que está no alto, porque Deus está em toda parte. O Deus é interno também, não é isso? Ele é criador, mas ele também é imanente dentro da gente. Então, é trabalhar com Deus, no seu sentido de buscar o perfeito, a partir da sublimação, transformação de instinto em sentimento, sentimento em amor. Está complicado? Eu não queria filosofar, não. Não, mas está mas é só para dar uma ideia, porque esse texto, senão a gente fica muito no versículo. É uma coisa que eu vi até o Honório falando essa semana. Que muitas vezes a gente estuda o Evangelho, a gente acha que a gente tem que ficar preso numa linha sequencial. Primeiro versículo, segundo versículo, de uma forma cartesiana. Não é? Você pega aquela matéria, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. E, na verdade, não é bem assim. Porque os textos, eles estão, embora numa cadência poética, harmônica e literal, eles propõem até uma ideia de crescimento do desenvolvimento literário, certo? Só que quando o Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, da introdução, fala sobre isolar versículo e interpretar versículo, ele está dizendo que cada versículo é uma pérola. E que por mais que a gente ache que essa pérola está junto com essa pérola aqui, ela está conectada com a última pérola do último versículo do Apocalipse. O primeiro versículo de Gênesis e o último versículo do Apocalipse, existe entre eles uma relação que a gente desconhece. Ela é vibracional, ela é espiritual. Certo? Então, nós estamos fazendo essa introdução porque esse primeiro versículo, que a gente acabou discutindo um pouco sobre ele semana passada, ele inicia dizendo que, e depois dessas coisas vi. Lembram que a gente falou que, e depois dá aquela ideia de sequência. Uhum. A evolução no sentido de cada degrau é o piso para o degrau posterior, é o construtivismo até do Piaget, né? O educador trabalha muito nesse sentido. Você, para chegar no 4, você tem que entender que 1 mais 1 é 2. Tudo bem. Mas, em termos de evangelho, é diferente, porque a questão do tempo e da cadência, que nós estamos acostumados no mundo material, ele é desafiador para a gente. Por exemplo, você está aqui no século XXI. Hoje é que dia? Agosto de... Hoje é que dia? 18. 18. 8 menos 1, 7, né? 7º capítulo. Agosto é o mês 8, né? Olha que legal. E do ano de 2018, tem 7, tem 8 para todo lado. Então, vamos entender o porquê aí. Nós não somos numerólogos, não somos místicos, nós estamos estudando espiritismo. Mas os números estão aqui. E Kardec fala que com a chave do espiritismo a gente tem como decodificar a doutrina, ou a escritura. E nós estamos tentando fazer isso aqui. Com qual objetivo? Para compreender a nossa necessidade íntima, a nossa evolução espiritual. Porque senão não tem sentido eu vir aqui, ficar estudando número, ficar escutando símbolo. Qual que é a consequência moral? Se não existe, para que eu vou ficar vindo aqui? Para que eu vou ligar o computador em casa? Mas voltando. Então, esses termos aqui, eles são desafiadores para nós, porque eles estão falando
que nós precisamos de compreender o que na verdade vem a ser salvo de perigo. Se você for fiel, será salvo de um perigo. A palavra salvação, a gente vai entender ela ao longo do trabalho aqui, ela nos remeterá naturalmente, por exemplo, ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está de acordo? Uhum. Qual que é o título do capítulo? Do Evangelho segundo o Espiritismo? Jesus. Você recita tanto isso no centro espírita, você ouve os expositores falando que fora da caridade não há salvação. Então, salvação aqui não é pela igreja, salvação não é pelo espiritismo, salvação é pela caridade. E o que é a caridade, como entendia Jesus? 886 é a questão, viu, Denise, para você anotar aí. Fazer igual o Paulo Pina. Denise, o Paulo Pina faz estudo aqui, ele põe a Denise para correr o tempo todo. Denise, questão 886, é benevolência, é indulgência e é perdão. É o famoso BIP. É o BIP do Marival. Então, benevolência, indulgência, perdão. Trabalhando nesse sentido, BIP. Você estará regimentando recursos para se proteger. Proteger do quê? De um perigo iminente. Que perigo é esse? Ventania. É o perigo das nossas concupiscências, dos nossos vícios, das nossas mazelas. Em síntese, egoísmo, orgulho. Este é o perigo. Então, quando nós estamos operando, nós estamos fazendo uma contraposição a um perigo que pode nos julgar no chão. Porque nós estamos num caminho evolutivo. Está claro até aqui? Claro. Então, o texto, nesse versículo primeiro, vamos lá, Júlio, para a gente não tergiversar demais aqui. Nós vamos encontrar um número na expressão aqui em vários pontos. Leia para nós o versículo. Até você achar, não vai dar. O versículo qual? O primeiro versículo. Agora eu vou fazer igual Paulo Pina. Põe a Bíblia perto. Primeiro do 7. É. Capítulo 7, versículo 1. Depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Obrigado. 3 vezes 4, 12. Ele já fez conta. Então, olha aqui. 4 anjos. 4 anjos. Eu acho que vai dar. Vamos embora? Vamos embora? Vai aí. Leva o cubo aí junto. Aí. Então, por favor, tira só esse moço aqui. Senão ele vai... Qual moço? A água? É. Vamos falar o seguinte. Releia para nós devagar. Deixa que eu releio. Quem vai reler? Eu? Você. 7, 1. E depois destas não, coisas... 4 anjos... 4 anjos, 4 cantos, 4 ventos. 4 o quê? 4 anjos, que são 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. 4 cantos. 4 cantos. E 4 anjos. Ventos. É. Então o número 4 está aqui. Exatamente. 3 vezes no versículo. Por que vezes. Jesus projetou essa imagem para João Evangelista? E João Evangelista, obviamente, traduziu, não é, com a concepção dele. E ele percebe 4 anjos, até dá uma ideia, porque está pessoalizado, né? Está personificado. São 4. Então, em tese, ele viu 4 anjos, 4 espíritos. Aí ele fala assim, mas eu vi 4 cantos da terra. Então, vamos imaginar? Ele viu a esfera global, né? Exato. E ela dividida em 4 pontos. Nós falamos semana passada, os 4... Um quadrado dentro da esfera. Um quadrado dentro da esfera. Muito bem. Então, nós vamos estar falando dos 4 pontos cardeais. Leste, norte, sul, não é isso? Oeste. Só nos resta isso. Ou então, o Júlio falou que ele viu uma esfera dentro do quadrado. É isso, Júlio? Um quadrado dentro da esfera. Está na mesma. O quadrado é a síntese, a esfera é a análise. O quadrado é a síntese, a esfera é a análise. Então, dentro do quadrado, nós trouxemos aqui, se fosse um quadrado ia ser melhor.
Isso veio da França para mim. Aí, ó. Allan Kardec. Aqui é um retângulo. Mas aqui, então, remete para nós os vértices. Não é isso? Uhum. Então, são 4 ângulos. 4 ângulos. Depois ele vê 4 ventos. Como é que você vê vento? Dá para ver vento? O que ele quer dizer com isso? Você vai identificar os valores que nortearam a sua evolução até esse momento. Tá. Os princípios filosóficos. Ficou bonito. Ficou bonita a filosofia. Agora você traduz isso aí que eu não... Mas vamos pensar. Onde é que vem isso, não? Por que a palavra vento? Vento. O que o vento nos remete nos textos bíblicos? Espírito. Espírito. Então nós vamos aqui rapidinho, eu vou ler para vocês a técnica aí, por favor, separe os versículos. O vento areja, né? O vento... Eu vou fazer a leitura. João, capítulo 3, versículo 8. João 3, 8, para quem quiser anotar. É um apanhado que eu fiz rápido, tá? Porque a palavra vento você vai achar centenas dela no Antigo e Novo Testamento. Eu peguei 4 porque tem a ver com a nossa abordagem aqui. Estaremos nos referindo à conversa, ao diálogo entre Jesus e Nicodemos. E o versículo 8 diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha que extraordinário. Nascido do Espírito. O que nós podemos trabalhar a ideia aqui do que nasce do Espírito? Os valores morais, por exemplo. É a produção do Espírito. Uhum. A sua inteligência produz pensamentos, não produz? O pensamento produz a inteligência? Não. Hein? É a inteligência que fomenta o pensamento. A mente é a base de todo fenômeno mediúnico, diz Emmanuel. Uhum. O Emmanuel fala que nós vivemos na realidade do nosso mundo mental. No Pensamento e Vida ele fala que a mente é um campo da consciência desperta. E que nós trabalhamos dentro da faixa possível de operar. Você não consegue alargar a sua mente. Você vai expandi-la a partir das suas realizações. Fiz-me claro? Não adianta eu querer entender o pensamento de Sócrates se eu ainda nem entrei para a escola filosófica da vida. Fiz-me claro? Não dá liga um espírito evoluído com um homem primata. Então aqui, a produção, o que é nascido do espírito? Os teus sentimentos, os teus pensamentos, certo? Congelem a ideia, porque eu não vou ficar aqui não, são uma reunião falando desse versículo. Agora eu vou citar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. Atos 2, 2. Olha que legal. E de repente veio do céu um som. Espera aí, deixa eu voltar lá no João. Está falando que o vento, você ouve o vento. Vocês prestaram atenção? Uhum. Você não ouve o vento? Você só não sabe de onde que ele veio, nem para onde que ele vai. Mas você ouve. Agora aqui no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 2, vem assim: e de repente veio do céu. Não foi da terra e nem debaixo da terra. Veio do céu. Qual que é a ideia do céu? Não remete para nós o plano espiritual, o mundo superior. Então, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso.
e encheu toda a casa em que estavam assentados. Essa passagem é de Pentecostes. Aqui está se referindo ao Espírito da verdade. Vocês lembram do fenômeno da Pentecoste? Os discípulos estavam numa casa. E de repente, dentro dessa casa, veio um som, e depois como um vento, e encheu a casa em que todos os discípulos estavam assentados. Agora eu vou ler para vocês Paulo de Tarso, no capítulo 4 dos Efésios, capítulo 14. Versículo 14. Não queira acompanhar, achar não, que vocês vão demorar muito tempo. Só ouçam. Vai a dica. 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então aqui o vento é de doutrina. Lá no Atos dos Apóstolos, o vento era o Espírito de verdade que chegou. Lá em João, o vento era a produção do Espírito. Ok? Só mais um versículo. Hebreus, capítulo 1, versículo 7. Eu falei para a Claudinha lá, a nossa parceira Claudinha, né? Eu falei assim, Cláudia, digita os versículos para mim. Isso foi ontem à noite. Aí ela falou assim, nossa, minha cabeça está saindo até fumaça. Você vai falar disso tudo amanhã? Eu falei assim, vamos. Então, Hebreus 1,7. Olha que legal. 1,7. E quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo? Vou ficar por aqui. Então, aqui o anjo produz vento. Aqui o anjo produz labareda de fogo. Eu pergunto para vocês, o que nós podemos encaixar nesse versículo que estamos estudando sobre o vento? Regina, responde para mim. Ué, Regina só tem tu. Se só tem tu, Regina, vai tu mesmo, Regina. Labareda de fogo seria o conhecimento? Seria o conhecimento que o vento impetuoso, né, e vigoroso seria com autoridade, né? Eu entendi assim, né? E então essa labareda de fogo seria o conhecimento que vinha abrasar todos aqueles conceitos que a gente ainda tem. Sim. Certo? Vânia, fala para mim do vento. O que você pensou aí qual foi a ventania que chegou aí para você tentar interpretar sobre o vento? O vento aqui o que eu pensei, o vento seria uma limpeza, uma revolução. Luiz, o vento. E o vento beijou os seus cabelos. Tem até música assim. Vamos embora. Mexeu os caracóis no meu cabelo. Dentro do que você trouxe aqui, ó, o vento, ele... Como lembrança de espírito, ele é fundamental, né? Uhum. São quatro ventos, podem simbolizar várias coisas. Você trouxe quatro simbolismos do vento, né? Uhum. O próprio espírito, sem o qual nada teria, né? Esse espírito, ele só existe a partir da verdade, que vem do alto, né? Que vai nortear esse espírito. Ele vai evoluir a partir do conhecimento, que são esses ventos que podem ser doutrinários falsos ou verdadeiros, você trouxe em Efésios, né, da filosofia, né? Uhum. E a partir desse conhecimento vai se transformar em obras, né? Uhum. Quatro cantos da Terra é muito estranho, né? Porque a Terra é redonda, né? Como se falar em quatro cantos numa coisa que é redonda, né? Você já trouxe aí no quadro. Mas talvez uma das colocações pode ser também uma coisa material. Havia-se uma crença de que a Terra era plana, né? Uhum. Tanto que as pessoas tinham medo de... olhava para o mar e achava que chegar lá na ponta ia cair.
Se a Terra é plana, você consegue vislumbrar aí os 4 cantos desse plano, né? Cláudia, o que você está pensando? Um monte de coisa. O que você colocou aqui no pé da letra, os quatro que você tirou foi o Espírito de verdade, que é Jesus, doutrina, o Espiritismo, a doutrina Consolador Prometido, e a labareda de fogo, essa revolução lá do capítulo 6, da renovação, antecedendo o 7º dia. São os 4 cantos. Agora desenvolve a ideia. Isso. No versículo... Não, de tudo que você acabou de falar. De tudo que eu acabei. Das suas anotações. Não se preocupe. Sim. Abre o canal. Não, o que eu entendi é que você vem trabalhando isso, né? O recurso que chega, o vento que sopra no Espírito, trazido pelo Espírito de verdade, e essa labareda de fogo, essa corrente, essa confusão que desarruma para depois reorganizar em novas bases. Saindo da heteronomia, do que chega e é imposto, para o que é criado, é entendido, é vivenciado e é externado. Então, assim, nós estamos construindo, entendam bem. Derrubada do templo e construção do templo. Derrubar o templo. Jesus não olhou para o templo, não vai ficar pedra sobre pedra, que não será derribado? Então vamos reconstruir o templo. Essa semana eu fui lá no Sheila falar sobre reforma íntima. Eu iniciei brincando. Gente, reformar é complicado, vamos construir? Foi a proposta que eu fiz. Porque, aliás, esse termo reforma íntima, ele é muito trabalhado no movimento espírita e muitas vezes de uma forma muito estranha, porque ele soa ainda com aquele cheiro de culpa, sabe? Eu tenho que reformar esse homem todo inacabado, todo cheio de problema e etc. E aí a gente volta para uma análise de muito que causa insegurança, medo, por causa da culpa. Então o Espiritismo não propõe a ideia de culpa. O Espiritismo propõe libertação, porque o Espiritismo desenvolve o pensamento de Jesus. Conhecereis a verdade vos fará livres. Você não está abandonando o seu passado, a ideia não é essa. Nós estamos trabalhando a partir do que a gente traz. Mas fica mais poético, fica mais autônomo, propõe autonomia a gente falar, por exemplo, como o Paulo de Tarso. A essência do Paulo Estevão conta isso. O Paulo não matou o Saulo, não. Tanto que ele escolhe o nome latino Paulo, em homenagem ao Sérgio Paulo, que foi o romano que auxiliou Estevão, e depois ele teve um conhecimento com ele. Vamos estudar a obra. Mas o Paulo ali, ele está dizendo o seguinte, que é necessário que o homem novo nasça para que o homem velho morra. Exato. Ele usa esse termo, morra. Mas morrer não é no sentido de desativação dos padrões que nos vinculam na retaguarda. Sim. Então, só congela a transformação. Só para me continuar. Então, você desativa o passado que é negativo, mas, ao mesmo tempo, você vai ativar esse mesmo passado, ou seja, a mesma experiência com o foco para frente, com o foco para o Cristo. Aí você vai viver uma revolução, aí você vai fazer uma transformação. Não é? Então, assim, a ideia fica mais ajustada do que você reformar uma casa em ruínas. E na hora que eu até fiz a palestra, me veio assim, solto, muito inspirado pelos amigos espirituais, que quem já passou por uma reforma dentro de casa sabe como que é complicado. Poeira, obra inacabada, não é, dona Eustáquia? O dinheiro do material de construção que sobe, eu não tenho para comprar, é o pedreiro que falta de servir. Tem umas coisas assim. Carlos Alberto, mas lidar com o passado é muito complicado. Eu posso dizer que é complexo. Mas existe um fator chamado misericórdia, que você não pode apressar, você tem que trabalhar com cada movimento natural, com cada proposta que surge. É lidar com o passado. Agora, você não vai ficar olhando para o passado para resolver ele, não. Isso aí é um equívoco.
Você pode até usar uma terapia de uma regressão para uma determinada fobia, um determinado problema, mas é com muito tato, com muita previdência, mas tirando o indivíduo para o futuro. Não é? Porque se você for entrar demais no passado, você pode ficar agarrado lá. Eu lembro de um caso que o Honório contava, e eu conheci a pessoa lá do Grupo Emmanuel, que um casal eles bem economicamente falando, realizado, eles foram fazer uma visita na Europa. E a esposa do casal, a senhora, ela era médium do Grupo Emmanuel, trabalhadora de muito tempo, médium seguro, e foram na Europa. E eles foram conhecer lá uma determinada região da Inglaterra, e lá foram num castelo medieval. E quando ela entrou dentro do castelo, um determinado painel dentro do castelo, ela fechou um circuito com o passado dela. Ela entrou num processo complexo, lá dentro do lugar, e saiu de cena. Perdeu totalmente a consciência e foi... E o negócio foi tão complicado que o marido ligou para o Honório lá da Inglaterra para contar o que estava acontecendo, para ver o que eles iam fazer, porque ele sabia que era um processo mediúnico dela. Era uma revivescência que ela entrou. Isso trouxe muito desconforto. E, para vocês terem uma ideia, ela veio, sei lá como, a duras penas, de volta para o Brasil, e aqui ela passou por quase um ano de terapia magnética, espiritual no Grupo Emmanuel, para se libertar daquela confusão. Quer dizer, entrou num painel sem nenhuma busca, sem nenhuma precipitação, sem nenhuma indução de fora. Mas por que ela foi experienciar isso? A providência divina favoreceu para que ela fosse viajar para a Inglaterra. Ela foi para lá se deparar com a necessidade que ela precisava de lidar com ela. É óbvio que entidades espirituais entraram no contexto, muitos espíritos foram encaminhados nisso aí, até que ela, que foi resolver um problema pessoal, mas acabou se tornando médium, instrumento para que outros viessem a ser favorecidos, e aí a terapêutica se tornou ampliada. Por que nós estamos dizendo isso? Por uma razão muito simples, porque nós estamos sujeitos a lidar com o passado o tempo todo. Para não dizer sujeito, nós estamos lidando com o passado o tempo todo. Eu vou tirar o sujeito. Não é? O passado mais próximo, o de ontem, né? O de ontem à noite, o passado de alguns anos, ou um passado de reencarnações passadas, para a gente ficar por aqui. Certo? Mas tudo isso com vistas ao despertar do ser na direção da sua libertação. Então, Cláudia, esse resumo que você foi inspirada a fazer, do vento representando o espírito, o vento representando a produção do espírito com a labareda de fogo, né? Quando é intensa, quando ela é produtiva, quando ela é renovadora, fogo é isso, renovação. Jesus propõe o batismo do fogo, João Batista é o batismo da água. O batismo da água é um mergulho, olha que extraordinário. Olha que extraordinário. Peguei agora. O batismo de João, na verdade, ele propõe um mergulho. Batizar é mergulhar nas águas profundas do inconsciente. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí você mergulha. Ou a vida te auxilia para que haja o mergulho. Fechou? Pode ser autônomo, como também, em tese, Cláudia, pode ser heteronômio. Como se alguém nos levasse, mas a ideia não é essa, tá? Você é levado, você é atraído. Porque sempre é autônomo. Sempre é autonomia. Os espíritos superiores auxiliam. Estão observando que você vai mergulhar. Vamos lá com ele. Porque existe colaboração. Aí é o espírito de verdade que entrou na casa, Cláudia, que estavam os discípulos. Aí a casa foi preenchida. Primeiro eles ouviram um som. O som é a primeira manifestação de Deus. Por isso que o verbo se faz carne. O som é a maneira mais expressiva da manifestação de Deus.
depois é que vem a luz. Não é assim? É. A ordem? É. Som, luz. Som, luz. Entendeu? Então, primeiro eles ouviram e depois foram identificar. É a questão da luz interior que vai identificar. E a casa foi preenchida. É porque lá em Gênesis está assim, e disse Deus, haja luz. Então, primeiro o som, depois... E disse Deus. Depois a luz. Deu aí. A sequência didática é essa aí. Aí, disse Deus, haja luz e houve luz. Então, os três aspectos da... Sim. Aí entra o... Chegou. Vamos falar que Carlos Alberto é místico, teosófico, numerólogo, esotérico. Você trabalha com cristais também? Trabalho com cristais, com todo respeito, viu, gente? Mas é porque eu não estou conspurcando aqui a imagem do nosso patrono espiritual. Que foi o que fizeram quando ele desencarnou, e por isso muitos desvios no espiritismo, e por isso o espiritismo morreu na Europa. Mas ele estava acostumado, que ele foi druida. Ele foi druida. Por que nós trouxemos a pirâmide? Porque os símbolos. É o símbolo que nós estamos aqui analisando. Vamos voltar lá? Faz as quantos? 4? 3. A pirâmide, ela representa a casa mental. Ela tem a representação da casa mental. Então, quando a gente olha apenas uma face da pirâmide, é um triângulo, certo? Então, lembra que a gente já estudou aqui a trilogia da evolução? Por exemplo, em espiritismo, Deus, Espírito e Matéria. Certo? Kardec, que era um druida, teve uma vida como druida, e para quem não conhece, pesquise na internet qual que é a base da filosofia druida. E ele não tinha informação que ele foi druida, ele tinha a consciência. Ele tinha a consciência que ele tinha sido druida. Consciência, é diferente. Se não me engano, são 33 princípios fundamentais do druidismo. E todos esses princípios são divididos em tríades. Então vocês vão encontrar a essência do espiritismo lá no meio dos druidas. Vocês verem como é que é a dinâmica dos tempos. Mas nós queremos falar do número 1 dessa tríade como a lei de unidade, que rege o universo. Lei de unidade. Você olhando para essa imagem, eu estou lembrando, você falou, apontou para o ápice, eu lembrei daquela passagem do Espiritismo, do Livro dos Espíritos, que doutrinamos, que orbitamos para a unidade divina, então dá a impressão de que nós estamos, nessa imagem aí, eu estou vendo a gente orbitando para o ápice dela. Vânia, olha para você ver que legal. Você gosta de estudar o Livro dos Espíritos, eu sei. Você nos dá aula, por sinal. No Livro dos Espíritos, o Luiz está captando o pensamento aqui da coordenação. Eu já iria citar essa questão 1009. A questão 1009 do Livro dos Espíritos vai tratar do inferno. Não é? Penas e gozos futuros. E lá nós vamos encontrar mensagens de vários espíritos, e dentre eles uma mensagem de Paulo de Tarso. E nessa mensagem do Paulo de Tarso, ele diz assim, Denise, Paulo Pina está manifestando 1009, aqui. Paulo Pina está manifestando aqui. O espírito é a turma de nosso lar, que tutela Paulo Pina. Já estou? Então, você vai aqui, rapidinho, Paulo de Tarso aqui. Ó. Passa para frente, corre aí. Paulo Apóstolo. Então, volta no início da mensagem dele, você vai ler os primeiros movimentos e eu vou falar igual o Paulo. Vamos lá. Gravitar para a unidade divina. Tal é o objetivo da humanidade. Repete. Gravitar para... Ponto. Nós vamos movimentar em torno da unidade divina. E se é gravitação, você está já trabalhando a ideia de um movimento que do círculo. Que vai proporcionar a gravitação. Esse movimento, ele é espiraloide. Espiraloide. Ele não é um círculo. Uhum. Ele vai quase fechar por si, em cima de si mesmo, e depois ele vai abrindo, como se fosse um disco de vinil. Vocês conhecem disco de vinil?
Isso é só antigo. Não é do meu Não tempo. vem falar, não. Disco de vinil. Você tinha o disco lá e as trilhas, né? Você colocava a agulha lá na extremidade, primeira música. Aí ia até acabar o disco. Aí a agulha era automática, né? Quando o equipamento era mais avançado, porque com o sinal você tinha que ir lá pegar a agulha, o braço, né? O braço não pegar a agulha, você ia quebrar a agulha, né? Aí você voltava e punha na música, era tudo manual. Então, é orbitação. Você vai criar um movimento espiraloide em torno dessa unidade divina. Olha que extraordinário. E quando você cria esse movimento, você vai estabelecer uma força gravitativa em função do movimento. Certo? Continue. Eu quero te mostrar uma coisa. Gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Ponto. Tal é o objetivo da humanidade. Eu ia apertar a Denise, mas por sorte dela não tem o livro A Gênese aqui na mesa. Mas se tivesse, eu ia pedir para ela ler o primeiro capítulo no verso 30, ou no item 30. Quando Kardec vai desenvolver esse assunto do Paulo. Aí ele vai, entre outras palavras, dizer assim, que o objetivo o que representa a unidade divina? Kardec usa a palavra perfeição. O que é a unidade divina? É a perfeição. Por isso que a humanidade caminha nessa direção. Para a humanidade caminhar, o que ela precisa, Denise? Agora você pode continuar a leitura. Para atingi-lo são necessárias 3 coisas. 3. De novo? Pô, 3 coisas. 3 coisas. De novo. De novo. Quais são as 3 coisas? Você sabe, Luiz, de cor, sorteado? Na ponta da língua? Ô, gente, eu passei para casa para vocês no WhatsApp. Hein? Amor, ciência, amor, ciência e justiça. Então tá. Muito bem, Luiz. Você não pode perder para a sua memória. Quando você tiver dúvida, você para a vida, né, com o Raul Seixas. Você para, desce do mundo e vai relembrar. Senão, daqui a pouco, você está com o seu primo Alzheimer do lado. O alemão, alemão. Ariano. E ele é implacável. Então, por ordem, Vânia. Justiça, amor e ciência. Eu vou estratificar pela base doutrinária. Justiça. Não é a justiça do homem, é a justiça divina. A justiça divina se pauta em 2 princípios fundamentais. O princípio da liberdade e da igualdade de direitos. Esta é a justiça divina, certo? Olha que legal. Qual que é o segundo tópico? Amor. Observem bem a nossa desenvoltura. Ontem, instinto animal, caminhando para Jesus, que é a sublimação desse instinto do sentimento para o amor. O amor é a seiva, o amor é o alimento da vida. Então, no mecanismo da justiça, que Moisés representa para nós todo o caminho, Jesus vem demonstrar a importância da justiça, porque ele fala, não vim destruir a lei, mas ao mesmo tempo ele vem dizer assim, mas eu venho viver a lei de liberdade e de igualdade. Mas Jesus, com o amor, inaugura uma outra bandeira, chamada fraternidade. Igualité, fraternité e liberté. Certinho? E o terceiro ponto é a ciência. Ciência humana? Não. Quando eu digo ciência materialista, ou ciência das escolas, não. É a ciência do Espírito, que se manifesta através da ciência dos homens. Mas a ciência dos homens vai se desenvolvendo para se aproximar da ciência do Espírito. Deu aí? Agora, quais são, Denise, os impedimentos para se alcançar essa unidade divina, Denise?
3 coisas lhe são opostas e Meu contrárias. Deus, lá vem de novo. Na roça a gente fala assim, interior de Minas. Lá vem. 3 coisas de novo. Quais são? A ignorância, o ódio e a injustiça. Pegaram aí? Agora o Kardec escreve de trás para frente. Não era ciência, o último? Então aqui ele está trabalhando. Ignorância. Para você manter poder, qual que é o grande lance? Manter a ignorância do outro. Você não quer exercer o poder? O materialismo propõe a ignorância. A religião se apoia na ignorância do povo. É um mistério. No Espiritismo, Kardec define que para solucionar os problemas da nossa trajetória em Espiritismo é necessário estudar o Espiritismo profundamente e permanentemente. Que a solução está no estudo da doutrina. E aí vem, o início é a ignorância, o segundo é o ódio, que é o antônimo do amor. Vocês acham que é? Os sábios definem que não é, não. Os sábios definem que não é. Sabe qual que é o antônimo do amor? O medo. O medo. E é o medo que proporciona o ódio. O ódio, segundo o Chico Xavier, é o amor doente. Certinho? É porque são facetas, né, da mesma ideia. Não está errado. Mas só nessa vibe aqui, o medo favorece o ódio. O medo favorece a violência. Por que o indivíduo é violento? É um mecanismo de escapismo. É um mecanismo a princípio, de autodefesa. Quando tem o requinte da crueldade, é outra história. Tá legal? Só para não complicar. E, por fim, a injustiça, que seria a justiça conspurcada. Se nós falamos da justiça apoiada na liberdade e da igualdade, é muito simples deduzir que o que é injustiça? É o que impede a liberdade e que proporciona a desigualdade. É o tema que ele gosta. Né, Júlio? Eu não, Kardec. Fechou aí? Kardec adora falar de desigualdade. Pegaram aí a ideia da tríade? Unidade divina. A dualidade, rapidinho. Número 2, é a faceta. A faceta do 2, ou seja, subida e descida. Você vai buscar e depois você tem que aplicar. Essa é a dualidade, para resumir. E o número 3, ele representa a completude desse processo. É a forma de elaboração da completude, né? Informação, formação, transformação. Informação, muito bem lembrado. Informar, formar e transformar. A gente informa... Que é o vento soprando. É o vento soprando. Aí, pronto. Então tá, obrigado. Vamos voltar para o vento. É o vento que sopra. E o vento atiça o fogo. Calma, senhor. Primeiro você traz o vento, aí depois me joga no fogo. Ele já está me colocando lá na outra história. Você pegar aquela sequência do... Não, calma. A gente tem que ser didático com o povo. O povo quer saber. Mas o povo está sabendo. O povo precisa de ser esclarecido. Agora eu estou falando sério. O que nós estamos fazendo estudando Apocalipse? Nós estamos querendo demonstrar aqui conhecimento? Instruí-vos. Nós estamos tirando o véu da realidade. Isso é um termo que eu vi de uma entidade espiritual essa semana, que eu achei isso fantástico. Tirar o véu da realidade. Não é da verdade. É da realidade. Porque, por exemplo, qual que é a nossa realidade hoje? Nós estamos, nesse momento, nós estamos aqui. Você tem certeza que você está encarnada? Você tem certeza? Tem espírito que está aqui que não sabe que está desencarnado. Ele está assim, engraçado, eu estou assistindo o estudo desse povo aí, mas ninguém olha para mim. Por que ninguém olha para mim? Poxa, será que eu sou feio? Será que eu estou doente? Eu sou complicado mesmo? Não. Porque você está numa dimensão que o encarnado não está alcançando, amigo. Por isso que você não está sendo identificado. Quem está aqui, na sua realidade, não concebe a sua realidade.
como você não está entendendo a realidade de quem está aqui. Porque eles não estão te vendo porque estão numa outra dimensão. Pegaram a ideia, meu querido? Então, nós não temos certeza que nós estamos encarnados. Você pode até estar aqui no estudo. Você pode. Já aconteceu de vocês acordarem de noite? Acordarem, estão dormindo, acordarem, levantar da cama e ir fazer qualquer coisa, e daqui a pouco se vê na cama? Eu falo, peraí, eu estou acordado. Não, mas meu corpo, que confusão que é essa? Já aconteceu isso com vocês? Comigo ainda não. Então se preparem, se preparem, não é? Se preparem. Porque isso é um fenômeno extremamente natural. Por que a gente não concebe ainda? Porque a nossa realidade objetiva ela está muito fincada na Terra. Você é espírita, e uma grande parte dos espíritas não tem maturidade para lidar com um fenômeno tão simples que é a emancipação da alma. Você, por exemplo, tem uma percepção mediúnica. Você está vendo um espírito. Aí eu vi isso, Denise, você está vendo? Não. Ai, meu Deus, será que eu estou ficando doido? Estou vendo um espírito. Ô, Luiz, você está vendo um espírito? Estou, graças a Deus. Não estou doido. Quando ele faz essa pergunta, ele está buscando confirmação. Porque isso ainda não é um fator real. Ele está no plano da elaboração ou da percepção. Entenderam a ideia? Você quer falar? Dentro do que você está falando, aí vem a fé. Que é crer no que não se vê. Sim. Mesmo que não haja confirmação do outro. Tá. Mas, muito importante o que você falou. Eu peguei a sua ideia, mas eu tenho que pensar no todo. Sim. Então, para mim ser didático e fiel a Kardec. Só que aí é importante que você esteja equilibrado, estudando, para que você tire a conclusão do que você está vendo. Porque se só você estiver vendo e for uma mistificação, por exemplo, você vai se engaiolar num problema e vai achar que o resto está errado em nome da fé. Entenderam o que eu quis dizer? O Chico Xavier foi fazer um exame com o Wilton Rocha. Lá, na época, ele tinha um consultório no edifício Acaiaca, com o nosso querido amigo Arnaldo Rocha. Essa história está no nosso livro aí, Chico, Diálogos e Recordações. Chegou lá, foi dito qualquer coisa. Não, desculpa, já é tanta história que eu confundi. Essa história eu não contei ainda. Essa história é uma outra. Desculpa. Ele foi fazer um exame, que ele estava com um problema de labirintite. Era essa que eu precisava de contar. O outro caso não é com o Wilton Rocha, porque o Wilton Rocha foi um dos maiores oftalmologistas cirurgião desse país, não é isso? Ele foi fazer um exame de labirintite. Chegou lá, aquela confusão, o médico avaliando, o Arnaldo foi ficando impaciente, porque a consulta foi demorando, e o médico estava assim, muito empolgado, porque era o Chico Xavier, então ele foi esticando os assuntos, e o Arnaldo precisando de ir embora. Por fim, na hora do vamos ver, o médico não tinha competência. Ele pegou um telefone, ligou para um outro, que era homeopata. Na época, homeopatia na década de 50, hein? Coisa do demônio. Era coisa complicada. Aí ligou, olha, o negócio aqui está meio complicado, mas pediu uma dica. Aí o médico do lado de lá receitou 3 medicações. 3. Foi mesmo. 3 medicações homeopáticas. Passou para o Chico, né, a receita, aí o Arnaldo, finalmente acabou a sua consulta, vamos embora. Entrar no elevador, o Chico, Naldinho, dá uma conferida aqui para mim. Aí abriu o paletó, tirou uma anotação num papel, um pedaço de papel de pão, entregou para o Arnaldo. Arnaldo, confere isso aqui para mim. Aí o Arnaldo pega a receita,
leu 3 remédios. Aí ele falou assim, uai, e o Arnaldo que estava com a receita, que ele que ia comprar, pegou a receita do médico e comparou. Na mesma ordem e os mesmos medicamentos. Agora a parte engraçada, né? Ah, Chico, pelo amor de Deus, nós ficamos mais de 2 horas, aquele médico encebando. De onde você tirou isso? Doutor Bezerra me indicou. Aí ele falou assim, mas para que então você marcou essa consulta? O Chico virou para ele e falou assim, Naldinho, você me dá licença de eu duvidar da minha mediunidade? O senhor Francisco Cândido Xavier tinha dúvidas com relação ao que ele produzia. Imagine o resto. Tem muita gente que é autoconfiante. Não tem dúvida. Médiuns publicando livros aí com aberrações. Isso aí a gente se depara no movimento espírita. Inclusive, há pouco tempo, um companheiro soltou um livro aí e eu tive informações que um grupo familiar, que são espíritas, antes de publicar o livro, reuniram para ler o livro, para avaliar se deveriam ou não. E o grupo inteiro com receio para publicar o livro. E o livro é uma aberração. Yeah. Então, complexo isso. Mas vamos voltar para o que você falou. Então, a questão da... Ficou aí um ensinamento, claro. Porque tem, só para completar, no campo do dia a dia, o indivíduo se autofascina. E quando nós estamos, no dizer de Kardec, no livro dos médiuns fascinados, ou o médium fascinado, ele não enxerga um palmo na frente do nariz. O mundo inteiro pode dizer para ele, mas ele não está vendo. Ele está numa outra esfera. E ele tem aquilo como verdade absoluta. Fala, doutor. Não, é isso mesmo. Nesse caso aí, nós estamos você está tratando do vento, quando você fala dessas questões da mediunidade aí, do vento. Sim. Então vai, explica. Certo? Porque há que se ter o discernimento, o bom senso, o cuidado. E o nosso parâmetro é a doutrina espírita, para saber se está... Se o vento que o médium capta está de acordo com os princípios fundamentais da doutrina espírita. Porque senão nós vamos continuar semeando confusão e discórdia. E vamos conspurcar o trabalho do espírito de verdade. Então nós vamos estar falseando e nós vamos incorrer no que nesse aspecto e foi muito bem tratado aqui, das 3 coisas que são contrárias à gravitação para a unidade divina, que é a ignorância. Então, espíritas, amai-vos, este primeiro mandamento. Instruí-vos, este o segundo. Porque nós trazemos da nossa trajetória evolutiva uma longa formação filosófica, intelectiva, que se insinua. E dentro dessa certo? Proteção, vamos dizer assim, essa proteção, essa couraça que nós podemos empreender para se proteger contra os ventos complicados, e a couraça aqui para buscar fazendo uma alusão a Paulo de Tarso, quando ele fala da caridade como uma couraça. A couraça da caridade. O capacete da fé, a couraça da caridade, não é isso? Exatamente. Então, assim, o Paulo está se referindo a uma batalha. É uma batalha que a gente empreende contra nós mesmos e não contra o outro. Ficou claro? Então, o texto aqui está falando, só para a gente pegar a ideia para ir caminhando para o fim. E destas coisas vi 4 cantos da terra, retendo 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Então, se nós aqui podemos falar também do vento como propostas, como insinuações, certo? Certo. Como ideias que chegam, a ideia, a essência do versículo está dizendo que quando há esse movimento, essa adesão consciente a uma proposta superior, vivida pela caridade, nós estaremos como que na antessala ou na antevéspera, né, de uma realização. Então, os espíritos, quando observam que nós estamos levantando o dedo, falando assim, agora deixa, me permita, é comigo, é óbvio que eles vão apoiar.
Faz investimento. Eles vão fazer o chamado investimento. E aí o texto está dizendo que nesse investimento vai acontecer de sorte para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Refere-se aos ventos complicados. Os ventos levam as chamas íntimas aos seres para o despertamento. Ou seja, seremos convidados nesse instante para ter um intervalo para refletir. Você está querendo melhorar. Você está se esforçando. Aí retém a dificuldade, retém a expiação, retém a prova. A espiritualidade vai entrando em cena também para que você tenha uma certa calmaria exatamente. Para refletir. Entenderam? Você não vai deixar de ter o problema. Mas vai ser amenizado. Mas os espíritos vão dar uma trégua. Olha, gente... Isso acontece de fato na vida da gente. Isso é extraordinário. Aquele casal que procurou o Chico, porque eles tinham assaltado lá a família. Sim, da joia. Da joia, a história da joia. Não, mas ela começa assim. Eles estavam com problemas e muitos problemas, tudo desarmonizado, aí foram lá procurar o Chico. Aí o Chico ouviu no atendimento fraterno, por fim, o doutor Bezerra disse assim, fala para eles fazer o evangelho no lar. Aí o Chico, mas só isso? Só isso. Só, olha, amigos, os amigos espirituais, em meio a essa problemaiada toda que vocês contaram, estão dando a dica para vocês fazerem o evangelho no lar. Aí quando o Chico está falando, o doutor Bezerra falou assim, fala para eles que depois que eles fizerem, eles vão ganhar um presente. Ah, doutor Bezerra, porque o Chico era ético, ele não falava, eu estou falando, não, porque era mesmo, os espíritos, ele estava repetindo. Agora tem muitos aí falando assim, não, o espírito está falando, não tem espírito nenhum, é ele que quer falar, aí ele transfere para o espírito para ele ter autoridade. Cuidado, hein, cuidado. Mas aí o Chico, gente, uma hora eu vou para a panela. Discernimento. Essa semana alguém me falou, Beto, você vai para o Caldeirão. Falei, mas pode ser do Hulk. Fornalha da Babilônia. Aí o Chico falou assim, olha, e o doutor Bezerra está dizendo que é por 10 anos. 10 anos. Vocês vão ganhar um presente de Jesus. Foram embora, acho que São Paulo. Sai de Uberaba, São Paulo. Chegar lá, Jesus vai nos visitar, né, e vai trazer um presente. Então nós temos que rigorosamente fazer o evangelho por 10 anos. E fizeram. Aí quando chegou no dia, tinha marcado, eles calcularam, registraram. Aí no dia a família toda, a dona Eustáquia, colocar até forro branco na mesa, né? Porque diz que forro branco é para centro de mesa branca, né? É só espírito superior, espírito kardecista. Gente, a cor do pano não tem nada a ver, não. É porque fica bonitinha mesmo, mas dá um trabalho para lavar. E aí eles colocaram forro, colocaram rosa, e foram receber Jesus. Fizeram o evangelho no lar, aqui é a festa. Aí eles estavam mais ansiosos por término do evangelho, porque Jesus ia lá, né, levar um presente. Acabou. E nada de Jesus. Deixaram a porta até aberta. E nada de Jesus entrar. Aí eles foram passando, foram ficando decepcionados. A noite foi chegando, foram ficando com sono. Resumindo, Jesus nos decepcionou. Foi dormir. Quando foi de madrugada, eis que entrou. Eis que veio Jesus. Mas não era o Jesus que eles esperavam, era um tal de Jesus que morava num outro bairro, que entrou lá para assaltar a casa. E o povo tudo dormindo, porque eles esperaram Jesus até muito tarde, né? Aí entraram lá. Todo mundo apagou. E o amigo do alheio foi exatamente na caixa de joia da dona e tinha lá uma esmeralda, que era uma esmeralda que veio lá do tatara, do tataravô lá. E levou. Quando no dia seguinte, eles levantaram, viram a casa toda aberta, tem tudo remexido, que quando deram por si, foram procurar a esmeralda tinha ido embora.
um morticínio para a família. Acabou toda. a fé. Acabou a fé, acabou a esperança, a caridade joga no lixo, e ficaram indignados, e aquele tal de Chico Xavier, nós vamos lá para Não, saber. impostor. Que impostor que é esse? Chega lá, aí o doutor Bezerra, Chico, você prepara, porque o negócio vai ficar bom. Quando ela chegou lá, a família, contaram o caso para o Chico, aí o Chico apertado, aí o doutor Bezerra disse, agora você vai contar para eles o que aconteceu. Aquela esmeralda tinha sido motivo de muitas disputas, desde os tempos lá dos bandeirantes, e foi passando de mão em mão, e muitas mortes, muitas traições, muitas disputas, porque na verdade a esmeralda representava todo um tesouro que foi sendo em torno do qual muita gente gravitou. Muita gente gravitou em torno da esmeralda, muito bem lembrado, né? E já vi que não é por cubo, né? Aí, eu sei que então aí o nosso Bezerra disse para eles que em função de tantos problemas, mortes, traições, etc., etc., muitos espíritos foram se envolvendo nessa trama e foi definindo uma rede de obsessão, que envolvia encarnado, desencarnado, etc. Então, todo aquele problema que a família vivia, na verdade, estava dentro daquele contexto da esmeralda. Aí, o que aconteceu? Com a realização do Evangelho no lar durante 10 anos, um grupo enorme de espíritos foram sendo envolvidos, esclarecidos, e, com isso, foram se redirecionando no contexto da evolução. Mas, ali permaneceu um grupo que era mais renitente. Então, a espiritualidade superior permitira que eles identificassem, né, que o médium lá, que era o Jesus lá do outro bairro, entrasse, que estava já envolvido com a sintonia daqueles espíritos complicados, ele fosse um instrumento para entrar lá e levar a joia. Ou seja, e eles tendo levado a joia, o amigo do alheio levando a joia, os espíritos o acompanharam, e está lá a família recebendo um presente de Jesus. Então, o presente, ele vem, ele chega para nós das maneiras mais inesperadas possível. Gente, sobre a Terra é o plano psíquico, é a terra do coração, é a mente, o mar, não é? Dentro desse processo, o mar representa aquele campo em que nós vamos operar. Então, muitas vezes, na calmaria, quando refletindo, e quando fazendo opções melhores, a gente deixa de ir para o mar para se complicar no mar. Pegaram aí? Nós vamos para o mar com uma outra conotação, porque a sua evolução se dá dentro do mar. Sabia disso, pai? A evolução não é na terra, é no mar. A terra representa, vamos repetir, no símbolo do Evangelho, terra é terra íntima, é terra do coração. A terra representa o plano espiritual. Onde a semente vai cair, vai... É aonde que a semente vai cair. A semente não pode cair no mar, ela tem que cair na terra. Deu aí? Como que é extraordinário a gente mergulhar no Evangelho, não é? E o vento traz a semente. E o vento traz uma semente boa, não é? Então, quando tiver a calmaria, que muitas vezes para quem está navegando não é muito bom, né? Porque precisa do vento para navegar, mas naquele processo da calmaria acontecem muitas coisas importantes dentro do contexto da viagem. E por fim, e nem contra árvore alguma. Assim termina o versículo. A árvore no Evangelho representa os homens, os indivíduos. Olha que extraordinário. Lembra quando Jesus curou o cego? Aí perguntou para ele, você vê alguma coisa? Vejo os homens como vejo as árvores. Essa é a passagem do Evangelho. Na verdade, aquela dificuldade de interpretação, se era homem ou se era árvore. Quando você vê a árvore, você está vendo o homem que está dentro dela.
Ou seja, você está vendo só o entorno. Você pode estar olhando e muitas vezes vendo os nossos companheiros de jornada não como indivíduos, como homens. Nós os vemos como árvores, porque estamos vendo cascas. O mar, ele representa para nós, vamos dizer assim, o campo, o espaço de operação. Laboratório. Laboratório é a palavra correta. E no laboratório você vai encontrar os elementos necessários para a experiência. No mar você tem todos os nutrientes que você precisa para sobreviver. Não é? Começa por aí. O mar é que oxigeniza a terra também. Não é isso? A evaporação da água. Tem todo um contexto de evolução. A reencarnação é um mergulho na água fisiológica. Três partes de água. A Terra, 3 partes de água. O planeta, certinho? Quando Jesus sai para pregar, ele geralmente ia para o mar, para a praia. Pegava um barco, saía, afastava-se um pouquinho, ficava na praia os discípulos com a multidão. Isso é uma ideia. Ele ia para o mar, é o campo operacional. As pessoas permaneciam onde? Na praia. Porque nós ainda vivemos essa dualidade, terra-mar, terra-mar. A praia é a interseção entre a terra e o mar. Certo? Pegou aí? Essa reunião aqui para nós é uma praia. Nós estamos na praia. Nós estamos olhando para a terra, que é a nossa realidade espiritual, o nosso passado. Mas ao mesmo tempo você olha para o mar, olhando para aquele mar imenso, e diz, meu Deus, que desafio é esse? Que desafio do mar é esse? Pode fechar lá. Pegou lá? Uhum. Então, e aí Jesus sai para pescar com os discípulos. Mar alto. Lá agora lançai a rede para a banda da direita. Aí sobre a tua palavra, diz Pedro. Aí entra a fé. Aí entra a fé, sobre a tua palavra. Aí a fé encaixa. A fé encaixa, que é acreditar no que não se vê, no dizer de Paulo. Mas sobre a tutela da verdade e do amor. Lembram que eu falei, não devemos acreditar em todos os espíritos? Aliás, não ia falar isso não, mas já que veio. João Evangelista define, não acreditais em todos os espíritos, mas observai se os espíritos são de Deus. Não acredite nos homens, mas observem se as obras são de Deus. Então, não se apoie em pessoas, porque essas pessoas são falíveis. Nós temos que aproveitar dos elementos que as pessoas nos oferecem. Se são elementos que te pacificam, glória ao Senhor. Se são movimentos que te dilacere, agradeça ao Senhor. Mas esqueça a pessoa. Porque quando você pessoaliza, você não está efetivamente operando com a justiça divina. Você estará manifestando a justiça humana, que é violência, que é interesse pessoal. Entenderam aí, gente, como que é complexo? Então esqueça pessoas. Observe o que elas fazem. Mas a sua relação, ela se dá com pessoas. Então, com pessoas, expanda o seu amor. Ame-as como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Ficou claro? Sereis reconhecidos por muito vos amares. Não é por ser amado. Ou não é por amar de uma forma fácil, de uma forma lúdica, de uma forma romântica. É por amar. Você não ame árvores. Ame pessoas. Ame indivíduos. Não ame o seu filho. Nossa, que complicação que eu entrei agora, hein? Agora que eu vou para o caldeirão mesmo. Ame o espírito que ali se encontra como teu filho. Você estará sublimando o amor de mãe.
Você estará universalizando esse amor. Você estará se preparando para que ele possa partir. E você continuar amando-o. E ele te amará um dia. Mas não compete parar para querer colher. Porque uns semeiam, outros colhem. E nós estamos aqui sobre a inspiração do Evangelho. Estão percebendo as costuras? Então, esse é o ponto desafiador para nós. Só para terminar, você pediu para voltar no mar. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, se o vento está balançando demais, né, Júlio? Se a ventania está chegando e a gente está soltando fruto complicado, não fica prestando atenção na ventania. Observe o que da árvore está caindo. O que está saindo? Porque de repente a doença, as complicações do mundo que estão te visitando, a escassez, o abandono, a desencarnação, são fenômenos que, na verdade, objetivam sacudir a árvore. Aí a gente vai lembrar do Evangelho de novo, quando Jesus, no capítulo 10 de Mateus, define, não é? Que quando entrardes numa casa, saudai-a e lançai a minha paz. Se essa casa não receber a tua paz, recolha-a de volta. Saia dessa casa e sacuda o pó de vossas sandálias. Não leve conspurcação para você. Olha que extraordinário. Sacudir o pó das sandálias. É movimentar para que o pó saia. Então essas ventanias que nos visitam objetivam exatamente esse ponto. Deu aí? Papagaio. Eu ia falar do cubo. Fica para a semana que vem ou não? Não vai. Né? Acabou o contexto. Ia falar das 6 faces. Né? Íamos falar do 8. Ia falar das 12 arestas. Né? Íamos falar dos 12 discípulos. Mas, ô Júlio, eu acho que, se você estiver de acordo, nós íamos falar da face, dos vértices e das arestas do cubo, que representa a família. Se a pirâmide, a família, sociedade, humanidade. Então, quando a gente fala de 12 vértices, a gente associa com os 12 discípulos de Jesus. 3 vezes 4... 12. Nós vamos fazer muita conta daqui para frente. Mas vai dar para falar do cubo no contexto do versículo 6º que vamos estudar. No 6º, quando a gente for trabalhar os 144 dá mil, para falar do cubo. Nós vamos falar do cubo. Deu aí? Mas semana que vem, vamos ao quadrado, vamos ao triângulo, vamos ao círculo e deixa o cubo... Traga o seu material de geometria, calculadora. Nós vamos falar de trigonometria. Prancheta para desenho. É isso aí. Gente, eu agradeço de alma e coração a todos. E fica para a semana que vem. Eu vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então, eu vou já aqui escolher o tema da próxima semana. O tema será o selo do Deus, ou o selo do Apocalipse. Pode ser? Pode. Esse será o tema. Anota para mim, você me manda depois, Denise, uma mensagem para revigorar o contexto da memória de uma pessoa mais idosa do que você. O selo de Deus. Não é do Apocalipse, não. O selo de Deus. Certinho? Gente, muito obrigado a presença de todos. Graças a Deus cumprimos o nosso horário. Eu gostaria de pedir desculpas, eu não agradeci e nem dei bom dia aos amigos da Rede Amigo Espírita, os nossos colaboradores amigos, que todas as manhãs de sábado se reúnem conosco, vocês que estão aqui, se esforçando, se deslocando de suas casas, deixando os seus afazeres, mas eu não tenho dúvida de que nós estamos construindo um edifício muito importante para o nosso futuro, que é um edifício que está sendo elaborado, projetado sobre as bases do Evangelho.
é a casa sendo construída sobre a rocha. Que Deus nos abençoe e assim eu desejo um bom final de semana para todos. Para a gente encerrar, nós vamos pedir que a nossa campeã do chat, Vânia, faça a prece final. É porque você está sempre no chat, né? Comandando a turma lá, conversando com os nossos amigos. E eu te peço que sempre que possível você enderece um abraço para eles. E peço desculpas porque essa semana não fizemos o estudo das cartas de Paulo e o estudo do Livro dos Espíritos, por compromissos doutrinários em outras casas espíritas, mas essa semana estaremos firmes e fortes, mesmo com ventanias, a não ser que o Papai do Céu não queira. Muito obrigado. Pode fazer a prece final por nós.